Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 3 e ela tem como objeto de conhecimento relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo, compreensão de cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. Detalhamento desse objeto de conhecimento, PNUMA e a promoção do desenvolvimento sustentável internacional, IBAMA e a promoção do desenvolvimento sustentável nacional. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Nesta aula, nós iremos falar da promoção do desenvolvimento sustentável em âmbito global. E em âmbito global, a gente vai entender que o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é quem vai orientar essa promoção do desenvolvimento sustentável em escala mundial. E numa escala nacional, no caso do Brasil, a gente tem o IBAMA, que será o responsável ali, ou terá também, entre outras atribuições, em promover o desenvolvimento sustentável dentro do nosso território, dentro do Brasil, certo? Mas antes de nós falarmos do IBAMA e do PNUMA e a importância deles para o desenvolvimento sustentável, é necessário a gente entender o contexto em que o debate sobre as questões ambientais ganhou força, tá? E aí a gente vai voltar lá para a década de 60 e 70, que foi o momento em que os debates referentes à questão ambiental, eles ganharam força, certo? Agora um parêntese que eu queria fazer aqui com vocês. Isso não significa dizer que antes de 60 e 70, a gente já não tivesse ali, mesmo que de forma pontual, alguns estudos que tratavam ali da questão ambiental, tudo bem? E eu me arrisco aí um pouco mais longe e falar dos filósofos gregos, como por exemplo Aristóteles, que já tinha aquela preocupação lá na antiguidade com as questões ambientais, tá certo? Então eles já se preocupavam ali onde a cidade deveria crescer, para onde ela deveria expandir, se preocupavam com os recursos naturais como a água e não contaminar esses recursos. Então essa preocupação ela é mais antiga. E por que ela ganha força na década de 60 e 70? Os últimos 3 séculos, a nossa sociedade ela passou por intensas transformações, em especial em decorrência do processo de industrialização que começa lá no século XVIII, tá? E o processo de industrialização, ele mudou a forma que o homem se relaciona com o meio ambiente, com a natureza, tá bom? A partir desse momento, nós passamos a fazer mais interferências nesses ecossistemas e também passamos a utilizar mais dos nossos recursos naturais, certo? Essa maior interferência no meio ambiente, nos ecossistemas, juntamente com o maior uso dos recursos naturais, trouxeram para o homem problemas ambientais. E na década de 60 e 70, o nosso planeta já estava sofrendo há um tempo com esses problemas. Então o homem começou a sentir na pele, tá, os efeitos de suas ações em decorrência ali de alguns problemas ambientais que irão surgindo e se intensificando ao longo desse período. É isso que vai fazer com que o homem ele comece a pensar no debate sobre as questões ambientais, tá certo? Foi justamente a partir dessas interferências que nós fizemos no ecossistema, bem como uma maior utilização dos recursos naturais. Eu tenho aqui uma animação, tá, que ilustra ali como se dão, na realidade, esses impactos relacionados às interferências nos ecossistemas, bem como as suas consequências. O personagem Curumim vai falar um pouco, tá? É apenas uma parte, de como se dá essas interferências nos ecossistemas, no meio ambiente, bem como também as suas consequências. Acompanhe comigo.
O ser humano vem modificando o planeta e causando impactos nos ecossistemas hídricos e terrestres. Dessa forma, interferem na dinâmica da vida por meio do crescimento urbanístico, da destruição dos solos e dos ambientes subterrâneos, da salinização de terras pela irrigação, da exploração insustentável dos recursos hídricos subterrâneos, da perturbação da terra, da população por extração mineral e contribuiu para o surgimento dos desertos. Então, a partir dessa maior interferência no meio ambiente, nos ecossistemas, tá? O homem vai começar, obviamente, a sofrer as consequências dessas ações e começar a pensar, olha, está na hora da gente mudar um pouco a forma como nós estamos nos relacionando com esse meio ambiente e também utilizando os recursos naturais, porque isso vai trazer impactos severos para a nossa sociedade, certo? E aí a gente tem, como dando o pontapé inicial nesse debate em escala global, o Clube de Roma, que eu vou explicar um pouco mais para vocês o que foi o Clube de Roma, bem como a sua proposição, as suas proposições, perdão. Acompanhe comigo. O Clube de Roma, ele foi criado no ano de 1968, tá, turma? E o Clube de Roma reuniu ali estudiosos, políticos, economistas, pesquisadores que estavam ali preocupados com as questões de ordem ambiental, certo? E o Clube de Roma se reuniu para fazer esse debate referente às questões ambientais e durante esses debates eles perceberam que era necessário eles terem uma base científica de como estava se dando essa relação entre o homem e o meio ambiente e a natureza, em especial no que se diz respeito à exploração dos recursos naturais. Então, o Clube de Roma ele solicitou a uma universidade estadunidense um estudo que pudesse legitimar o seu discurso, tá? E o resultado desse estudo foi um relatório publicado no ano de 1972, chamado de Limites do Crescimento, tá? E ele foi aprovado, validado na realidade por diversos cientistas de vários países do mundo, tá? E o que dizia esse relatório, professor? Dizia o seguinte, que se o mundo continuasse a consumir os recursos naturais, tais como eles eram consumidos lá na década de 60 e 70, no espaço de 100 anos, a gente não teria mais esses recursos naturais. Eles iriam se esgotar. E qual foi a solução apontada pelo Clube de Roma? Eles acabaram propondo ali o chamado crescimento zero. Então, a ideia é que, para evitar essa previsão apocalíptica feita lá pelo Clube de Roma, o mundo precisava parar de crescer, tá bom? Do ponto de vista econômico e também demográfico, para a gente ter uma freada ali no que se refere ao uso dos recursos naturais, tá? Eu falei apocalíptica, turma, porque essas previsões feitas ali pela Universidade dos Estados Unidos, de Massachusetts, ela obedeceu um modelo matemático. E como modelo matemático, eles são mais rígidos, tá? E não levaram em consideração alguns aspectos, como, por exemplo, a capacidade da gente desenvolver tecnologias ao longo do tempo para diminuir ali os impactos ocasionados ali, em especial pela atividade industrial e também pela extração dos recursos naturais. Então, isso não foi levado em consideração, certo? Então, acabaram que essas previsões feitas lá pelo Clube de Roma, através desse relatório, elas não se concretizaram em decorrência delas terem seguido ali um modelo matemático que não tinha ali muito, não levava em consideração variáveis que poderiam ocorrer durante esse processo, tá certo? Mas o Clube de Roma foi muito importante porque ele deu pontapé inicial para que nós tivéssemos ali um debate sobre a questão ambiental, o uso dos recursos naturais, tá? E criou também, a partir daquele momento, ajudou a criar, na realidade, uma espécie de consciência ambiental, tá bom? Além disso, turma, foi a base ali para que nós tivéssemos as conferências da ONU voltadas ali para o meio ambiente.
Por falar em conferência, a gente vai tratar da Conferência de Estocolmo de 1972, organizada ali pela ONU, que de fato se consolidou ali como a primeira conferência mundial relacionada às questões ambientais. Acompanhem comigo. Bem, a Conferência de Estocolmo, que ocorreu no ano de 1972, como o próprio nome já sugere, né? Ela aconteceu na cidade de Estocolmo, na Suécia, e foi a primeira conferência, né, organizada ali pela ONU para discutir as questões ambientais em uma escala global, tá certo? É a Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e também o Meio Ambiente. Destaco para vocês que participaram dessa conferência aproximadamente 113 nações. E essas nações, elas foram divididas, tá bom? Ainda com base naquelas ideias de crescimento zero proposta lá no Clube de Roma, que inclusive tem ali uma visão neomalthusiana de como se daria esse crescimento zero, tá? Os países, esses 113 países que participaram lá da Conferência de Estocolmo, eles foram divididos em dois grupos. O grupo zerista, tá? Que era aquele grupo formado pelos países do norte, tinha anteriormente uma regionalização que dividiu o mundo, países do norte rico, países do sul pobre, tá? Como a gente está falando no contexto da década de 70, essa regionalização ainda era muito utilizada. Então, os países zeristas eram aqueles países do norte, os mais ricos. E os países desenvolvimentistas eram os países do sul, os países que estavam ali em desenvolvimento. Então, houve uma certa divisão entre os países que participaram ali da Conferência de Estocolmo, e isso foi fruto ainda lá dos estudos e debates que aconteceram nas reuniões do Clube de Roma, tá, turma? Que tentou ali imputar, transferir para os países em desenvolvimento a responsabilidade pelos problemas ambientais que estavam ali ocorrendo. Quando, na realidade, a gente sabe que os países desenvolvidos foram os primeiros a se industrializar e, através do seu processo de industrialização, nós tivemos ali o começo da intensificação dos impactos ambientais mais severos em relação ao meio ambiente, bem como também o uso irracional dos recursos naturais. Dando continuidade à Conferência de Estocolmo. Acompanhe comigo. Olha só, na Conferência de Estocolmo, a gente teve ali um debate mais inflamado entre esses dois grupos de países, tá? E esse debate ele estava pautado ali no desejo, no anseio por ter um modelo de desenvolvimento econômico que desse ali suporte, tá? Para que os países continuassem a crescer, mas, contudo, com uma pegada mais voltada, na realidade, à preservação ambiental, tá bom? Saiu da Conferência de Estocolmo diversos documentos, entre eles, a Declaração de Estocolmo, que estipulou ações para que os países resolvessem os conflitos entre a preservação ambiental e também o crescimento econômico. Saiu também da Conferência de Estocolmo a questão da declaração sobre o meio ambiente humano, tá bom, turma? Então, vários documentos foram produzidos a partir dos objetivos traçados durante essa conferência. Por falar em objetivos, eu tenho aqui para vocês alguns objetivos da Conferência de Estocolmo. Entre esses objetivos estão ali, discutir as mudanças climáticas e a qualidade da água, era uma pauta ali da Conferência de Estocolmo, reduzir e encontrar soluções para a modificação da paisagem. Temos também como objetivo da Conferência de Estocolmo limitar a utilização de pesticida dentro da atividade de agricultura. Temos também como objetivo da Conferência de Estocolmo debater soluções para reduzir os desastres naturais. Temos também, dentro da Conferência de Estocolmo, a elaboração das bases do desenvolvimento sustentável. Embora o desenvolvimento sustentável não tenha surgido ali durante a Conferência
de Estocolmo, mas ela deu a base para que na década seguinte, na década de 80, a gente tivesse ali a consolidação de um novo paradigma de desenvolvimento econômico, agora pautado no chamado desenvolvimento sustentável, que daqui a pouco a gente vai conhecer. Por fim, a gente tinha também ali como objetivo da Conferência de Estocolmo reduzir a quantidade de metais pesados lançados ali na natureza. A Conferência de Estocolmo foi importante porque deu, assim, um gás para o debate referente às questões ambientais, certo? E foi a partir da Conferência de Estocolmo, posteriormente, que a gente vai ter também a construção de um novo paradigma de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico também, tá? Pautado na sustentabilidade. E aí a gente vai conhecer um pouco, vamos verificar um pouco sobre o que é esse desenvolvimento sustentável que a gente tanto fala, que a gente tanto escuta e lê também por aí. Acompanhe comigo. Bem, a gente pode dizer que desenvolvimento sustentável é a capacidade da gente atender às nossas necessidades, as necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras gerações em prover suas próprias demandas, tá? Isso daqui é a definição dada pela ONU. Ou seja, a gente precisa utilizar, os recursos naturais de forma que não venha a faltar para as gerações que ainda virão. É uma responsabilidade que a gente precisa ter, inclusive, tá bom? E isso seria possível alinhando ali crescimento econômico e preservação da natureza. E isso poderia trazer para a gente o chamado desenvolvimento sustentável tão almejado, né, tão debatido nesses últimos anos, certo? E esse desenvolvimento sustentável, ele tem um tripé que é a base, vamos falar assim, por assim dizer, do desenvolvimento sustentável. Acompanhe comigo. Esse tripé, ele envolve ali as questões de ordem econômica, de ordem social e de ordem ambiental, em especial ligada ali à preservação e conservação dos recursos naturais na esfera, por exemplo, ambiental. Então, a ideia aqui é conciliar esses três elementos para que a gente tenha o desenvolvimento sustentável. Tanto é que na interseção desses três elementos, a gente tem ali justamente o desenvolvimento sustentável. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês. Nós vivemos em uma sociedade que tem as suas bases no modo de produção capitalista, que é um modo de produção hegemônico. Como eu já disse em outro momento, o modo de produção capitalista, ele propõe um crescimento linear, contínuo, né? Então, é possível a gente ter esse desenvolvimento sustentável dentro de um modelo de produção que visa um crescimento linear, um crescimento contínuo. Tem que se fazer ajustes, o que tem que ser feito. Então, é necessário a gente ter esse entendimento, tá bom? Tendo essa compreensão de que a gente tem um modelo de produção que estimula ali esse crescimento linear, contínuo, a gente pode ali propor alternativas para que esse modelo de desenvolvimento sustentável, que essa proposta, na realidade, ela realmente funcione, tá bom? Bem, a gente já falamos da Conferência de Estocolmo, bem como do conceito de desenvolvimento sustentável, que se tornou ali um novo paradigma para o crescimento econômico, tá? Atrelando ali questões ambientais, questões econômicas e questões também sociais. Agora a gente vai ver uma outra conferência que foi de fundamental importância também para o debate relacionado às questões ambientais em escala global. Acompanhe comigo. Estou falando da ECO 92 ou Rio 92, conhecida também como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou como Cúpula da Terra, tá bom? Ela foi organizada pela ONU, aconteceu aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, como o próprio nome sugere, né? Rio 92, tá? A turma é Rio ou ECO 92, e aconteceu aqui no Rio de Janeiro, esse é o local onde a conferência aconteceu. Durante os dias de conferência, o Rio de Janeiro se tornou ali a capital mundial do debate referente às questões ambientais. Para vocês terem uma ideia da importância, turma,
A capital federal voltou novamente, já que em outros momentos o Rio de Janeiro foi a capital federal do nosso país, né? Saiu de Brasília e foi novamente para o Rio de Janeiro, porque o presidente estava naquele momento despachando de lá durante todo o período em que a Eco 92, ou Rio 92, ela foi feita, tá certo? Ela reuniu aproximadamente 179 países, tá bom? E um grupo de 1.400 organizações não governamentais. 179 países e 1.400 organizações não governamentais. É muita gente participando, o número de países se amplia, tá bom? A gente tem também uma maior participação da sociedade civil organizada, certo? E aí, nesta conferência, ficaram ali estabelecidos os 27 princípios do desenvolvimento sustentável. Então, se aprofundou ali o debate sobre o desenvolvimento sustentável. Também saiu dessa conferência a Carta da Terra, que, apesar de sua importância, só foi ali ratificada no ano 2000, tá bom? Saiu também da Eco 92 a Agenda 21, que foi assinada por 179 países e considerada por muito ali um marco na construção de uma sociedade sustentável. A ideia, a partir da Agenda 21, era que cada país construísse ali a sua própria Agenda 21 dentro do âmbito de sua competência, tá? E essa Agenda 21, ela produziu documentos considerados ali vinculantes e não vinculantes. O que são esses documentos vinculantes? São aqueles documentos, acordos que os países eles assinam e têm a obrigação moral e legal de fazer, tá? Os não vinculantes, eles assinam e têm somente a obrigação moral, não tem uma questão legal por detrás, tá bom? Legal que eu digo do direito, tá, turma? E foi dessa Agenda 21 que saiu, por exemplo, as COPs que acontecem ali anualmente. Inclusive, nós teremos na cidade de Belém a COP no ano de 2025, salvo engano, tá bom? Bem, depois da conferência... depois da Eco 92, a gente vai ter a Rio+10, que a gente vai analisar um pouco sobre as suas características. Acompanhem comigo. Bem, a Rio+10 ficou conhecida também como a Cúpula de Joanesburgo ou Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, foi organizada pela ONU. Apesar da definição Rio+10, tá? Ela não aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul. Reuniu 189 países, tá bom? E centenas de organizações não governamentais, além, é claro, também da sociedade civil. O que aconteceu na Rio+10 em 2002, tá bom? A gente tem ali, na Rio+10, um balanço dos resultados que foram obtidos lá na Eco 92, foram discutidos também temas que buscavam ali o desenvolvimento sustentável e tinham ali temas como erradicação da pobreza, mudança no padrão de consumo, utilização sustentável dos recursos naturais e compatibilizar os efeitos ali da globalização com o desenvolvimento sustentável, certo? A gente teve posteriormente a Rio+20, que aconteceu no ano de 2012. A conferência volta novamente para o Rio de Janeiro, tá bom? E a gente tem um número maior de países, percebam que o número de países ele está ali aumentando, agora são 193 países, tá bom? E contou ali com uma maior cobertura midiática desse evento, certo? A Rio+20, ela é muito criticada porque ela produziu um documento final que ficou restrito ali a uma declaração sem nenhuma obrigação dos países em fazerem, né, assinarem acordo e se comprometerem de fato com o chamado desenvolvimento sustentável, com as propostas que tinham sido lançadas nas outras conferências, inclusive na Rio+20, certo? Temos aqui uma linha do tempo, tá? Com as principais conferências que aconteceram ali nas últimas 4, 5 décadas. Acompanhe comigo. Olha só, temos aqui a Conferência de Estocolmo, né, que aconteceu, como eu já disse para vocês, no ano de 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia. Em 92, a gente tem a Rio ou Eco 92, como vocês queiram, tá? Em 2002, a gente tem a Rio+10.
Em 2012, a gente tem a Rio +20. Em 2019, nós tivemos também ali uma assembleia importante que aconteceu em Nairobi, no Quênia, ali para debater também as questões ambientais. E aí, professor, qual a importância dessas conferências para o propósito da nossa aula? Que é estudar o papel do PNUMA e do IBAMA. Elas foram importantes porque foram elas que estimularam a criação de órgãos, a criação de programas que fossem ali voltados a questões ambientais. Inclusive o PNUMA, que é ali o programa da ONU para o meio ambiente. Acompanhe comigo. Então, a ONU, para debater as questões ambientais em escala global, criou o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele é fruto da Conferência de Estocolmo, no ano de 1972, período em que ele foi criado. Ele é um programa e não uma agência, tá? Sendo um programa, ele não conta com o suporte que uma agência tem, como mais dinheiro, como mais influência política, dentre outros aspectos. A sede do PNUMA, ela fica na cidade de Nairobi, no Quênia, tá bom? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é sobre a promoção do desenvolvimento, sobre a questão da promoção do desenvolvimento sustentável e o PNUMA, tá? A gente já pontuou aqui o período em que ele vai surgir, tá certo? E agora a gente vai ver ali outras características do PNUMA. Acompanhe comigo. Olha só, o PNUMA tem como principal função ali fomentar a liderança e análise de soluções adequadas para uma série de impasses, incluindo as mudanças climáticas, também é função do PNUMA promover e auxiliar nas gestões dos ecossistemas, tanto marinhos e terrestres, e incentivar ali uma economia sustentável, tá bom? Então, essas são as principais funções do PNUMA. E ele desenvolve os seus programas seguindo ali 7 grandes áreas, tá bom? Entre essas áreas, a gente pode citar mudanças climáticas, a gente pode citar também a área que trata de desastres e conflitos, a gente pode citar também a área de manejo dos ecossistemas, dentre outras áreas ali que o PNUMA utiliza para desenvolver os seus principais programas, tá bom? Bem, qual a importância do PNUMA para o desenvolvimento sustentável, né? Para a promoção do desenvolvimento sustentável? O PNUMA ele acaba sendo importante porque através do PNUMA, né, e sua relação ali na contribuição e no debate ambiental em escala global, bem como do desenvolvimento sustentável, tá, turma? Ele é importante porque ele criou ali um arcabouço jurídico para ser utilizado em âmbito mundial, tá bom? E também ele fomenta ali, numa escala global, os discursos e debates sobre as questões ambientais, e isso influencia os países em suas tomadas de decisão. Falando em países, tá bom? A gente tem aqui no Brasil uma instituição que também trabalha na promoção do desenvolvimento sustentável, que é o IBAMA. Vamos conhecer um pouco mais desse importante órgão do nosso país. Acompanhe comigo. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, tá? Ele foi criado a partir da promulgação da Lei número 7.735 de 1989. O Instituto apresenta sede em Brasília, mas ele tem ramificações, tá bom? Superintendências em todas as capitais do nosso país. Ele é responsável pela execução de políticas nacionais relacionadas ao meio ambiente, tá? Destaco para vocês que as principais atribuições do IBAMA, segundo o artigo 5º da Lei 11.516 de agosto de 2007, diz que, entre as principais atribuições do IBAMA estão exercer o poder de polícia, fiscalizar e multar aqueles indivíduos ou instituições que estão ali trazendo problemas ambientais, executar ações de políticas nacionais do meio ambiente referentes às atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização e monitoramento. E controle ambiental, observadas ali as diretrizes emanadas pelo Ministério do Meio Ambiente
e executar ações ali supletivas de competência da União de conformidade com a legislação ambiental vigente, certo? E aí a gente vai tratar das principais atribuições do IBAMA, que eu já falei aqui para vocês, mas de uma forma mais resumida, tá? Entre as principais atribuições do IBAMA, como eu já disse, estão o poder de polícia, padrões de qualidade ambiental, licenciamento ambiental, implementação de cadastro técnico federal, execução de programas de educação ambiental. Professor, qual o papel do IBAMA na promoção do desenvolvimento sustentável, bem como da Política Nacional do Meio Ambiente? Tá? O IBAMA é importante porque ele é quem vai gerenciar essas questões ambientais e estimular ali a implementação de projetos, de programas, de políticas públicas voltadas ali às questões ambientais no que é de sua competência, certo? Com isso, a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.